Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou entrar aqui na segunda parte, intimidade com o conhecimento, parte 2. Ainda entramos na parte relacionada à questão da minha infância, lá na questão do Piauí. Eu estou entrando na segunda parte para poder as pessoas entenderem a minha plataforma hoje, nos dias atuais. Por isso que eu estou fazendo questões de fazer uma retrospectiva, trazer um histórico, como eu conheci o conhecimento, ou seja, como eu comecei o meu conhecimento, ou seja, a intimidade com o conhecimento, em outras palavras. Como é que eu comecei a ter intimidade com o conhecimento? Então eu estou indo lá na idade da pedra, lá na idade antiga, lá nos bárbaros mesmo, lá no baú, para as pessoas entenderem como que eu comecei a estudar, como que eu comecei a leitura de livros, antes da minha convenção em Cristo Jesus, para quando eu chegar na parte dos dias atuais, as pessoas entenderem que nenhum sucesso acontece de uma noite para o dia, né? Ninguém vai ver a pessoa no sucesso, lá no topo, dizer assim, a pessoa conseguiu da noite para o dia. Pode ver se a pessoa conseguiu da noite para o dia só se ele ganhou na loteria, ou se ele fez alguma coisa errada, fez algum atalho na vida errada aí, né? Fez o seu jeitinho brasileiro, porque dentro de uma lógica, de uma caminhada justa, leva tempo para poder você chegar ao topo do sucesso. Você vê aí a história de Davi. Davi, ele recebeu 4 unções, foi ungido 4 vezes para poder chegar ao trono. Então você vê que não é fácil, que foi 4 ou foi 3 vezes que ele teve aí a sua unção. Meus 40 anos ali, a trajetória de Davi, eu creio mais ou menos, que eu estava fazendo alguns estudos, ele teve nessa faixa mais ou menos, foi ungido 4 vezes para poder chegar ao trono de rei, porque ele está reinando. Então, toda a trajetória de um homem de sucesso ou uma mulher de sucesso tem tem degraus que a pessoa vai subir. Há montanhas para você subir, ou seja, há obstáculo para você enfrentar. E aí você permanecer firme. Então, minhas primeiras intimidades com a questão de leitura, livro, foi, você pode ver lá já na primeira parte que eu recitei lá, questão de fazer a escolha, ou eu estudava, ou eu ajudava meu pai na roça, e aí eu tive que tomar essa decisão de fazer a primeira a quarta série presencial, e depois tudo foi à distância. Por isso que hoje eu tenho essa facilidade da questão do conhecimento à distância, né? Na minha época, eu fazia os cursos, ia lá no correio e depositava as minhas provas ali e ficava esperando 30 dias para poder aquela instituição, aquela escola me responder aquilo que eu tinha enviado. Hoje nós temos uma plataforma muito imensa à distância, onde você faz uma consulta e ao mesmo tempo você já está recebendo a resposta. Que maravilha! Mas na minha época não, era 30 dias ou mais para poder você receber uma orientação daquilo que você estava fazendo. Então, olha só como é muito importante a perseverança daquilo que você busca. Então, intimidade com conhecimento não é para qualquer um, é para quem tem convicção aonde quer chegar, ou que você tenha uma chamada divina, uma chamada de Deus. Eu posso considerar que tinha uma chamada divina, uma chamada de Deus, só que na minha época eu não entendia, não compreendia porque que eu ia para o interior, ia para o mato, para dentro dos matos, trabalhar, matagal aí, e eu levava livro. Deus sempre trabalhando em cima daquilo que hoje eu sou, pela misericórdia de Deus. Então, a nossa vida, ela é assim. Você tem que entender que as coisas não caem de paraquedas, não acontece da noite para o dia. São anos e anos para poder você chegar àquele objetivo. Mas quando você chegar naquilo que Deus quer que você chegue, com certeza você vai ter um alicerce pronto. Você vai ter um alicerce
forte, rígido ali, um alicerce forjado na rocha que pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que vier, você tem base, vai aguentar primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e vai colocando os pavimentos aí, porque você tem um alicerce na vida. Você vê que muitas vezes as pessoas chegam ao topo do sucesso e de repente você vê as pessoas desmoronando porque não tiveram um alicerce. Foi assim da noite para o dia. E sucesso da noite para o dia são coisas que você adquire, mas você vai colocar os pavimentos da vida, não aguenta, o seu alicerce não suporta. Então, na minha trajetória, dos meus 17 anos até meus 21 anos, eu tive essa intimidade com conhecimento, mas conhecimento que não tinha nada a ver com a Bíblia, não tinha nada a ver com Bíblia, só conhecimento normal de cursos que eu gostava de fazer e algumas leituras extras que eu gostava de ler. Tirando isso, na minha época, a minha intimidade que eu tive com outro livro, que era o livro que era a Bíblia, né, que eu vou recitar aqui, eu ainda comecei a estudar a Bíblia, mas na minha época, a minha mãe falava assim: meu filho, larga esse livro aí, porque esse livro ele é muito perigoso. Todos os outros livros você pode ler, mas esse aí de capa preta, esse aí que chama Bíblia, não leia, porque todos que lêem esse livro de capa preta, que é a Bíblia, todos ficam loucos. Eles ficam loucos, ficam doidos. E com aquilo ali, com aquela palavra que eu recebi da minha mãe, eu deixei para lá o livro da capa preta, que era, segundo eles chamavam, que era a Bíblia. Então eu deixei ali por muito tempo. Mas a coisa é tão certa que esse livro da capa preta, que a Bíblia na época chamava, o pouco que eu estudei, que eu andei tendo intimidade com esse livro, a semente foi plantada no meu coração. E eu nem sabia. Que lá na terceira parte eu vou estar falando sobre isso. Então a primeira parte eu já falei relacionada à questão da intimidade com o conhecimento. A segunda parte eu estou dando continuidade para você entender até onde eu estou hoje, dentro da questão da escola de teologia bíblica. Você vai entender todo esse histórico, para quando você olhar aqui para a pessoa do pastor Edson, não julgar o livro pela capa, que a maioria das pessoas julga o livro pela capa, olha a capa e pensa que o que está na capa está dentro. Não, você não deve julgar o livro pela capa. Leia o livro, pega o livro, vai lá de capa a capa e leia, que aí depois você vai ter um conhecimento do que o livro está falando, do que a capa está falando. É que a capa lá vai estar um resumo do que tem dentro do livro, né? Lá vai ter o nome do título, do tema do livro, lá vai ter o nome do autor do livro, lá vai ter um resumo do que tem dentro. A maioria das pessoas julga logo pelo que tem na capa. Tá vendo aqui, ó? Aqui, por exemplo, eu tenho esse livro aqui que chama Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando a pessoa vê logo pela capa, o cara já pensa muita coisa errada relacionada à pessoa de Deus. Pega o livro, não julgue o livro pela capa, vai lá, pega o livro e comece a estudar o livro, para você saber o porquê que o autor colocou o tema por fora, entendeu? Então é assim, em todos os meios tem que funcionar dessa forma, tanto dentro do meio teológico, dentro da teologia bíblica, dentro do conhecimento voltado à questão do crente em Jesus Cristo, é dessa forma, como também o conhecimento secular, que vai fazer uma faculdade. Lá é a mesma coisa, muda só que aqui eu estou tratando de coisa espiritual, lá não, é outra área. Então, dos meus 17 a 21 anos, eu tive a minha intimidade com o conhecimento voltado aos livros e um pouco de conhecimento voltado à questão da Bíblia, mas eu larguei de mão porque na época falava que quem lia a Bíblia ficava louco. Então, a primeira parte eu tive a intimidade com o conhecimento à luz da lamparina ou coivara. Não tinha luz elétrica para onde eu ia, porque a luz elétrica era na cidade onde eu morava, mas em Itaueiras. Mas praticamente eu não ficava nem muito tempo na questão da cidade, eu vivia mais nos interior, trabalhando na roça, fazendo cerca de arame, aonde o meu tio Zé, que hoje já partiu,
ele sempre fazia suas empreitadas de cerca de arame, aí convidava meu pai, me convidava, pagava a diária, pagava a empreita, e a gente ia para o matão aí fazer cerca de arame, naquela época ali, para a questão lá do doutor Mário, aqueles projetão que tinha, a gente ia para lá e esquecia cidade, passava lá mais ou menos aí quase 30 dias na mata bruta, só lá mesmo, lá terminando aquela etapa daquele serviço. Depois a gente, quando terminava, a gente partia para a cidade, mas enquanto isso eu estava lá buscando conhecimento dos livros que eu levava para estudar nas horas vagas. Na hora daquele intervalo do quilozinho que a pessoa tira aquele sono depois do almoço, eu estava lá com o livro. De noite, quando eu chegava do trabalho, ali deitado na rede, à luz da lamparina, estudando. Então, não é fácil de maneira nenhuma você chegar a algum lugar achando que é da noite para o dia. Não é. É uma caminhada, é uma persistência, é acreditando naquilo que está dentro de você. Porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar por você, né? O sonho é seu. Você que deve correr atrás dos seus sonhos para ele se concretizar. Ninguém vai correr atrás dos seus sonhos para fazer com que ele realize na sua vida. Você vê alguns programas de TV chamando alguém para realizar o seu sonho, mas por trás daquilo ali, as pessoas estão ganhando milhões e milhões através de você. Então, sonho para acontecer, você tem que correr atrás, tem que se virar. Não fica só sonho, fica só teoria. Então é isso. Então, essa é a segunda parte voltada à questão da intimidade com o conhecimento, parte 2. Eu vou colocar o título voltado à questão do livro, a Bíblia, né? Quer dizer, ler a Bíblia se torna uma pessoa louca, né? Buscar conhecimento na Bíblia se torna uma pessoa louca. Então foi o que pegou dentro da segunda parte, quando eu comecei a estudar o livro de capa preta chamado Bíblia. A minha mãe falava que ficava doido quem fazia isso, mas não é verdade. Ela já recebeu esse conhecimento que passaram para ela na ignorância, e ela pegou aquilo e estava repassando para seus filhos como era uma verdade. Que você é tão certo do que eu estou falando, que hoje ela já entende que foi tudo errado, já aceitou a Cristo, já aceitou Jesus, e sabe que esse livro da capa preta chamado Bíblia não é um livro que vai tornar as pessoas loucas, dentro de um sentido louca, dentro de um sentido de que o mundo fala de loucura. A Bíblia fala que nós somos loucos, mas loucos em outro sentido, né? Em outro sentido. Pode ser que minha mãe entendeu a mensagem errada, tá bom? E Deus abençoe. E eu vou trazer a terceira parte, já entrando na questão de Brasília. Aqui eu estou ainda na parte do Piauí, da minha intimidade com conhecimento lá.